Bem-vindos, ouvintes do A Contrapelo. Estamos aqui para dar alguns norteamentos sobre a palestra do professor Dr. Carlos Alberto Faraco, mediada pelo professor Dr. Hugo Mari, professor adjunto da graduação e pós-graduação em letras da PUC Minas. A palestra aconteceu no dia 4 de março de 2020, no evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas, e foi aberta aos graduandos, pós-graduandos, professores, entre outros. Durante a palestra, a gravação registrou muitos ruídos, pois havia muitos ouvintes no local, mas para preservar a integridade do áudio, nos limitamos a amplificar a voz do palestrante e fazer pequenos cortes nos momentos em que os ruídos apareciam. Nada referente à palestra foi cortado para não descontextualizar as falas. Como o áudio ficou extenso, postaremos essa primeira parte, que vai do início ao fim da fala do palestrante. Em seguida, liberaremos a segunda parte, que são as perguntas feitas pelos ouvintes para o professor e as respectivas respostas. Em um terceiro momento, postaremos a terceira parte, que consiste em uma mesa redonda entre os professores Carlos Alberto Faraco e os professores da pós-graduação da PUC Minas, Milton do Nascimento, Márcia Marques Moraes e Hugo Mari. Agradecemos ao curso de pós-graduação em letras da PUC Minas por permitir a gravação da palestra, ao professor Faraco por sua fala e disponibilidade em nos atender. Agradecemos também à professora Juliana Assis por possibilitar o diálogo com Faraco e por se mostrar disposta, aberta e solícita para novos projetos. Esperamos que vocês gostem e bora lá ouvir essa palestra. Mundo que é feito da nossa percepção. Nós fechamos, portanto, esse dia do seminário com a aula inaugural do professor Carlos Alberto Faraco, cuja presença nos honra muito. Meu professor, muito obrigada por essa visita. É rápida, mais rápida ainda por conta desse céu brasileiro, desse tempo horroroso, então nós vamos nos esforçar para aproveitar muito esse tempo. E agradeço também muito ao professor Hugo Mari, que é quem vai fazer os trabalhos de coordenação dessa mesa, tá? Então vamos ao que interessa. Ok, pessoal, boa tarde. Vamos ser rápidos aqui nessa apresentação, porque o nosso tempo está assim meio atabalhoado. Eu preparei aí uma espécie de um handout do currículo do professor Faraco, Carlos Alberto Faraco, podemos ser só Faraco, né? Tá bom. E a menina está chegando aí, vai distribuir para vocês aí, né? Eu gostaria apenas, né, de fazer esse agradecimento, que eu acho que para nós é uma presença importante, contar aqui com a sua presença, né? Existe aqui um interesse muito grande sobre um autor, do qual o senhor era uma das autoridades aqui no país, né? Eu sobrevoando o seu currículo, né, lá no Lattes, eu, assim, selecionei fundamentalmente o que seriam 3 áreas, digamos assim, de grande atuação do professor, né? As áreas fundamentais da linguística, sintaxe sociolinguística, política linguística, né? Tem uma presença muito grande, história do português, até a lusofonia. Essa é né, vamos dizer assim, uma área de fundamentação que está ali colocada. O outro detalhe também, acho que nesse sobrevoo que eu fiz do currículo, foi a questão das práticas de linguagem, né? O professor Faraco tem uma ampla preocupação com o ensino do português, não apenas das séries iniciais, né? Tem trabalho até sobre alfabetização, mas também sobre a escrita dentro da própria universidade, né? Tem livros publicados sobre essa questão. Enfim, né? Existe, a partir das reflexões do professor, né, uma preocupação central em torno dessa questão do ensino, tá? A gente encontra grande parte dos livros, né, mencionados na própria internet aí, muitos títulos relativos a essa questão. Mas aqui a gente estaria mais interessado, exatamente até pelo título da própria palestra do professor, são nesses estudos aí voltados para o Bakhtin. Nesse handout que eu preparei aí, eu trouxe uma listagem exatamente de uns 20 títulos do professor, a menina vai distribuir para vocês, sobre exatamente o que é a intervenção dele nesse campo. A gente sabe que, vamos dizer assim, né, é um autor, primeiro, controverso, né? E a controvérsia começa desde, né,
de uma relação, digamos assim, de espelhamento lá com, né, Voloshinov, né, até a própria tradução sempre muito questionada. Agora parece que essas duas mazelas elas foram mais ou menos superadas, né, nesse momento, por enquanto, pelo menos. Também eu acho que é um autor polêmico, né? Quem passa pela leitura dos textos do Bakhtin sabe disso. Não são conceitos amarrados, fechados, né? São, às vezes, conceitos diluídos por grande parte das obras dele. Então, acho que é uma outra questão também, né? E, sobretudo, eu diria assim, é um autor também muito complexo, porque lidou com objetos de uma complexidade certamente muito grande. Bastaria uma questão como a questão da enunciação, por exemplo, né? Mas entra o dialogismo, entra a questão do gênero, que então não tem fim, né? E, enfim, eu acho que é um autor, né, que merece exatamente essa visão que o professor tem certamente para trazer para a gente. Ele ainda caminha para um outro lado, que é a dimensão filosófica da obra. Então, eu mais gosto. Então tá ótimo. Então, professor, o senhor fica à vontade. A folha já está sendo distribuída aí para vocês. Obrigado. Bom, queria cumprimentar a todos, agradecer as palavras do professor Hugo, dizer que, para mim, esse convite foi extremamente honroso, justamente porque o programa de pós-graduação em letras da PUC Minas é já há alguns anos uma importante referência na nossa área de letras no Brasil. E também tem toda a parte afetiva de vir aqui a PUC Minas e reencontrar amigos de décadas, né? Nós já estamos falando em décadas, né? Então, reencontrar o professor Hugo, reencontrar o professor Milton, o professor Marco Antônio, enfim, essa velha geração, né, que de novos, né? De novos, né? E que conviveu muito quando era pré-adolescente, né? Na linguística. Então, tem esses dois aspectos, agradeço muito o convite e destaco que é muito honroso e, ao mesmo tempo, muito afetivo. Eu entendi justamente que o convite foi feito porque, entre outros interesses, eu tenho me dedicado a leituras de Bakhtin e de seus confrades, vamos chamar assim, né? E desenvolvido reflexões sobre as ideias desses pensadores, em especial no que diz respeito à linguagem. Então, eu faço uma pequeno histórico de como é que eu entrei em contato com esse pessoal. Eu comecei a lê-los ainda na década de 1970, no tempo que estava fazendo mestrado na Unicamp. Houve lá uma feira do livro e nessa feira de livro aparecia a tradução argentina do livro do Voloshinov, que não, adequada aos anos 70, não tinha marxismo no título, né? O signo ideológico. O signo ideológico e a filosofia da linguagem. Tá? E então eu comecei justamente lendo esse pessoal pelo livro do Voloshinov, hoje com uma excelente tradução, né, saída há 2, 3 anos, diretamente do russo, e que superou aquela outra tradução que nós tivemos, que era uma tradução muito indireta, né? E a leitura do livro do Voloshinov fez, naquela época que eu estava no mestrado, fez muito sentido para mim como estudante de linguística. E fez sentido justamente pela forma como ele discutia criticamente os fundamentos das principais teorias linguísticas vigentes no seu tempo, no tempo que ele escreveu o livro, na década de 1920. E também há uma segunda parte desse livro, que é todo aquele detalhado e inusitado estudo a respeito do discurso reportado. Desde que eu li, então, o Voloshinov, eu desenvolvi interesses constantes, um interesse constante, né? De um lado, pelo entendimento crítico dos fundamentos das teorias linguísticas, e de outro, pelas muitas formas da presença constitutiva da palavra alheia nos enunciados. Eu posso dizer, então, que a partir da leitura do Voloshinov, eu incorporei as minhas reflexões sobre a linguagem, uma constante preocupação epistemológica, e, ao mesmo tempo,
eu acho que refinei o meu olhar analítico para a composição dos discursos sociais. Aos poucos, já a partir da década de 1980, nos foram chegando as obras escritas pelo próprio Bakhtin. A maioria delas só publicadas muito tardiamente. Vocês conhecem a história, é uma história extremamente confusa. Os textos estavam perdidos, a maioria, pouca coisa se publicou em vida, Bakhtin em vida, e muita coisa era manuscrito. Portanto, nós não tivemos a carreira de um pesquisador, quando falamos sobre Bakhtin, não tivemos a carreira de um pesquisador do establishment, um pesquisador estabelecido, que vai publicando seus trabalhos, vai pondo os trabalhos a circular no meio acadêmico, e isso também instaura uma dinâmica de pensamento toda especial. Bakhtin não teve nada disso, e a maioria dos textos, então, não foi publicada durante a vida dele. As traduções tiveram também um histórico bastante complicado. Ainda hoje eu acho que as melhores traduções são as que foram feitas pelos americanos e pelos italianos, que são duas colônias de tradutores muito afinadas com a língua e a cultura russa, portanto, traduções de qualidade. Mas nós estamos ganhando agora ótimas traduções feitas pela professora Sheila Grillo, junto com a professora Helena Volkova, que é russa, mas que mora aqui no Brasil. Portanto, aquilo que o professor Hugo estava dizendo, começa-se a ter acesso a traduções melhores dos textos de Bakhtin. Os que nos chegavam na década de 80, em geral, eram as traduções francesas, e foram a partir delas que as primeiras traduções brasileiras foram feitas. Bom, quem se aproxima do Bakhtin logo percebe que ele foi um pensador de múltiplos interesses. Estiveram em seu espaço de reflexão temas de ética, temas de estética, estética geral, estética filosófica, estética literária, psicologia e antropologia, semiótica e linguística. No entanto, o Bakhtin começou filósofo. Acho que esse é um ponto interessante a ser destacado. Começou filósofo e, de certa forma, ele assim permaneceu durante o período mais produtivo da sua atividade intelectual, que vai dos primeiros textos escritos ainda na década de 20, textos em que ele acena para um projeto ambicioso de ser o construtor, o proponente de uma filosofia primeira. Portanto, ele explicitamente se declara ali na sua juventude alguém disposto a fazer filosofia. Então, são desses primeiros textos até a tese sobre o Rabelais, que foi defendida nos últimos anos da década de 1940. Então, são praticamente 30 anos em que ele teve a sua vida produtiva mais intensa. Daí para frente, de 1950 para frente, nós vamos encontrar pensamentos esparsos e fragmentados, que ajudam, claro, a entender os seus grandes projetos e que provocam reflexões interessantes, mas que não constituem um conjunto sistemático de ideias, com exceção, talvez, da reescrita do livro sobre Dostoiévski, que foi feita no início dos anos da década de 1960. Ele tinha publicado em 29, e depois que ele foi redescoberto pela Academia Russa, então ele concordou em reescrever esse texto, e realmente são dois livros bastante diferentes. E no meio tem um texto, um manuscrito muito interessante, que são os apontamentos que ele fez com vistas à reescritura do livro sobre o Dostoiévski. Então, nessa minha fala, pelo título, acho que já ficou claro, eu pretendo explorar um pouco o caminho filosófico do Bakhtin, buscando também confrontá-lo com o pensamento de outros filósofos que, mais ou menos no mesmo período, entre a década de 1920 e 1940, se dedicaram também a questões da linguagem, referente à linguagem. Quando eu digo que Bakhtin foi principalmente filósofo, e que eu pretendo nessa fala tratar dele como tal, eu quero alertar vocês, claro, para o fato de que eu não sou um filósofo, embora tenha em diferentes momentos e por diferentes razões ciscado no terreno da filosofia. Eu gosto de filosofia, mas sou um filósofo amador, E a
a chegada ao Bakhtin que mais me chama é pelo viés filosófico. Certamente um filósofo me ouvindo vai fazer reparos e vai fazer objeções às minhas leituras e interpretações e, em particular, às eventuais simplificações que eu vou fazendo para efeito de exposição. Em minha defesa, eu digo que tenho buscado, nessas minhas leituras e interpretações, dar sentido, na perspectiva do linguista, de quem tem formação em linguística, àquilo que eu encontro sobre a linguagem nos textos do Bakhtin e dos seus confrades, tentando delimitar uma espécie de uma heurística para a minha própria atividade analítica. Ou seja, eu tento atuar numa espécie de fronteira entre filosofia e ciência, entre filosofia da linguagem e ciência da linguagem, entre o pensamento de um filósofo que tinha a linguagem como um dos seus grandes objetos de reflexão e as minhas próprias atividades como linguista, como analista da linguagem. Então, posta a minha defesa, meu argumento de defesa, vamos ao Bakhtin filósofo. Os primeiros textos de Bakhtin desvelam um autor jovem, ele tinha 25 anos, quando começou a escrever seus ensaios, com um claro e ambicioso projeto filosófico. O primeiro texto que ele escreveu, por volta de 1920, e que paradoxalmente foi o último texto que veio à luz, 72 anos depois, recebeu do seu editor o título Por uma Filosofia do Ato Responsável. E nele Bakhtin diz claramente o seguinte, é um trechinho Por uma Filosofia do Ato Responsável. A primeira parte do nosso estudo será dedicada precisamente à análise dos momentos fundamentais da arquitetônica do mundo real, não enquanto pensado, mas enquanto vivido. Já vamos comentar essa afirmação dele. A parte seguinte do estudo será dedicada à atividade estética, como ação, não a partir do interior do seu produto, mas do ponto de vista do autor enquanto participante responsável. E à ética da criação artística. E a terceira parte será dedicada à ética da política e a última à ética da religião. Vejam que era um projeto imenso, né? Filosófico imenso. Estética, ética, política, religião. De política e religião, Bakhtin não chegou a elaborar nada mais sistemática e explicitamente, além dessa asserção programática. Já sobre ética, ele nos deixou as reflexões presentes nesse seu primeiro texto, mas não voltou à questão posteriormente. E aqui eu levanto uma hipótese, ele não voltou a essa questão, a questão ética posteriormente, talvez por perceber que a ética que ele formulou, a ética da responsabilidade individual absoluta, sem álibi, e da alteridade radical, essa ética o havia conduzido a um beco sem saída. Aí eu coloco perguntas que eventualmente ele poderia ter feito, né? Como continuar defendendo, diante da hipótese freudiana, por exemplo, uma concepção de sujeito integralmente consciente, livre e responsável? Ou como defender uma ética sem álibi, num tempo povoado de individualismo, indiferença e álibis? Como defender tal ética num tempo cheio de desejos de reduzir, aniquilar ou extirpar a alteridade? Ou num tempo em que a alteridade só vale ser reduzida ao eu? Então essas são questões fundamentais postas a uma ética, como ele desenhou, né? Uma ética da responsabilidade individual absoluta, sem álibi. É uma frasezinha desse livro: da existência não temos álibi. Assim, quando nós observamos o desenrolar da trajetória intelectual do Bakhtin, nós percebemos que o seu projeto maior acabou se centrando, de fato, na estética. Numa estética geral, conforme está apresentada nos manuscritos O Autor e o Herói na Atividade Estética e Problemas do Conteúdo, do Material e da Forma na Arte Verbal, nenhum dos dois publicados à época da sua escrita, no início dos anos 20. Então, o projeto dele vai indo em direção a uma estética geral e a uma estética literária,
cujo eixo básico é uma teoria do romance e peculiares interpretações críticas da obra de Dostoiévski e de Rabelais. Interpretações que se sustentam tanto numa concepção muito particular da linguagem verbal, quanto numa filosofia da cultura que tem o riso um dos seus pivôs. E eu vou me estender um pouquinho aqui na estética, nos grandes princípios da estética bakhtiniana, as grandes coordenadas da estética bakhtiniana, porque ele vai usar exatamente o mesmo arcabouço categorial ao falar da linguagem. Então, o arcabouço categorial que ele elaborou lá quando estava pensando questões de estética geral, depois ele transfere para a análise que ele vai fazer da linguagem, como eu vou tentar mostrar para vocês. A estética bakhtiniana, ela assumia claramente o caráter construtivo da arte, em contraste, portanto, com as concepções da arte como imitação, representação ou expressão. Ele estava, nesse sentido, muito afinado com o seu próprio tempo, né? Ou seja, com os efeitos teóricos e filosóficos das transformações do fazer artístico ocorridas justamente no período do fim do século XIX e no começo do século XX, em que se trabalhou exatamente nessa direção, né? A arte como construção. O seu foco de atenção, a estética, é claramente estético formal, mas com a particularidade que inclui o histórico, o social, o cultural, no específico da arte. E aqui é interessante observar, o foco dele era o estético formal, a arte como construção. Muitos leitores iniciais do Bakhtin no Ocidente disseram, mais um formalista russo, mais um formalista russo. Não captando, não percebendo pela maneira fragmentária como os textos iam chegando, que ele incluía no estético formal a questão histórica, né, a questão do social, do cultural. O que é, sem dúvida, essa inclusão no estético formal, uma solução profundamente inovadora, considerando que o máximo que se havia conseguido até então, no enfrentamento desse complexo tema, eram propostas dicotômicas. De um lado, o estético formal, e aí estavam os formalistas russos, né, como grande referência, sob o pressuposto de uma especificidade absoluta, né, um em si estético, livre de qualquer interferência do social, do cultural e do histórico. E do outro lado dessa dicotomia, o estudo da história e da inserção sociocultural da arte. Ninguém tinha conseguido juntar as duas coisas, o estético formal e o sociocultural e histórico. O Bakhtin alcançou o desiderato teórico de incluir o histórico, o social e o cultural na imanência do objeto estético ao instituir a figura do autor-criador, que ele opõe ao autor-pessoa. Então, o autor-pessoa é a figura física da pessoa que escreve, né? Brincamos hoje, é o sujeito que tem CPR, RG e CPF. Né? Agora, esse sujeito que tem RG e CPF, quando ele se põe a escrever, a construir o seu objeto estético, ele passa a ocupar uma função que Bakhtin chama de autor-criador, que é uma função fundamentalmente estético-formal, engendradora do objeto estético. É um elemento imanente, é uma parte do todo artístico. A característica central, e aqui está vamos dizer, o ovo de Colombo do Bakhtin, a característica central da função autor-criador é a de materializar uma certa relação valorativa, uma certa relação axiológica com os conteúdos que vão ser transpostos para um objeto artístico. E essa relação, portanto, o autor-criador é uma posição axiológica no interior do objeto estético. Certo? Então, pegando aí um exemplo que eu gosto de dar do Angústia, do Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos é o autor-pessoa, mas o autor-criador do texto do romance Angústia é o Luiz da Silva, que é aquele funcionário ressentido, cheio de ressentimento, raiva, né?
e olhava pela janela do bonde, via as pessoas conversando na esquina, identificava cada um deles como pessoas que odientas e que o odiavam, né? Então, é essa posição axiológica frente aos eventos do mundo, frente aos conteúdos artísticos, que engendra o romance, o romance do Graciliano Ramos, Angústia. E essa relação axiológica é uma possível dentre as muitas avaliações sociais que circulam numa determinada época e numa determinada cultura. O próprio Graciliano Ramos depois vai ter o Paulo Honório, que é outro autor criador, é uma outra função formal engendradora de um romance completamente diferente. Então é por meio da função autor-criador, desse posicionamento axiológico, que o social, o histórico, o cultural se tornam elementos imanentes do objeto estético. É por meio dessa solução engenhosa, portanto, dessa solução engenhosa que a estética bakhtiniana se livra de deslizar para formulações metafísicas, o estético reduzido a essências abstratas de beleza, ou para formulações psicologizantes, o estético reduzido a processos expressivos puramente mentais e subjetivos, ou para formulações empiricizantes, o estético reduzido à forma do material, como faziam os formalistas russos, ou ainda para um formalismo desvinculado da história e do sociocultural, o estético reduzido a um em si absoluto. Então, essa figura, esse elemento estético formal, a que ele deu o nome de autor-criador, entendido como uma posição axiológica, esse arcabouço de categorias depois ele vai transferir para a análise que ele faz da linguagem. Já vamos chegar lá. Apesar de progressivamente Bakhtin ter se centrado nesse seu projeto estético literário, é notável, já no seu primeiro texto, que é essencialmente filosófico, um conjunto de pressupostos que vão atravessar o pensamento dele até o fim. E aqui vale destacar em especial o seu foco em três perspectivas conceituais. Na vida vivida, numa axiologia ou filosofia de valores, e no interior desta, um foco no encontro, na interação entre o que ele chamou, nesse primeiro texto, de diferentes centros de valores. Ele aproximava nessas primeiras reflexões elementos conceituais vindos das filosofias da existência, que estavam em voga desde o Kierkegaard, da filosofia dos valores, que era um dos grandes temas dos filósofos neokantianos, em especial Rickert, e de uma linhagem que desde o século XVIII vinha transformando a interação social num problema filosófico. Um filósofo de menor referência, que é o Jacobi, no século XVIII ainda, depois isso é retomado pelo Hegel, pelo Feuerbach, e mais próximo de Bakhtin, pelo Martin Buber. Então são três fatores aqui, né? Uma arquitetônica tripartite, né? Existência, valores e interação. Essa arquitetônica tripartite vai sustentar suas formulações na teoria da literatura e na teoria da cultura, todas elas assentadas numa peculiar concepção de linguagem. Também esta vista como atividade, portanto, como vida vivida, e não como sistema, como interação social, e não como expressão individual, e como uma realidade saturada de valores. Ou seja, a significação do dizer remete a complexos verbo-axiológicos e não apenas a combinatória sintática ou a uma semântica referencial. Bem, antes de detalhar a concepção de linguagem do Bakhtin, eu gostaria de fazer aqui uma breve referência a alguns pensadores que escreviam no mesmo período em que ele estava mais produtivo. E o curioso aqui é que eles não se leram, a não ser um caso. Eles não se leram, não se conheceram, porque as coisas não eram publicadas, portanto não se conheciam, embora fossem contemporâneos, e embora se aproximassem da linguagem por um viés muito parecido.
Pode-se dizer que Bakhtin delineou a sua concepção de linguagem na década de 1920 e 1930. Como eu digo, ele não conseguiu publicar nada desse material à época, com exceção do livro sobre Dostoiévski, que esse mesmo foi interditado logo em seguida, em decorrência de Bakhtin ter sido condenado a uma pena de internamento no longínquo Cazaquistão. Dessa forma, Bakhtin não pôde fazer os seus textos circularem, um círculo de debates de ideias, e ao mesmo tempo não chegou a conhecer outros trabalhos filosóficos sobre a linguagem que se elaboravam paralelamente ao seu. De todos os que trataram a linguagem nessas 2 décadas, parece que Bakhtin teve acesso apenas à obra do Ernest Cassirer, Filosofia das Formas Simbólicas, que foi publicada em 3 tomos, o primeiro em 1923, o segundo em 25 e o terceiro em 29. O Cassirer, completamente diferente do histórico do Bakhtin e dos outros filósofos que eu vou mencionar, era um filósofo do establishment, né? Era um filósofo reconhecido, teve um grande debate, ficou histórico na filosofia, entre ele e o Heidegger em Davos, que inspirou inclusive o grande romance do Thomas Mann, né, A Montanha Mágica. Enfim, ele tinha sido reitor da Universidade de Hamburgo, seria reitor da Universidade de Hamburgo. Enfim, era um filósofo que produzia, reconhecido e publicava, né? Portanto, a filosofia das formas simbólicas de todo o conjunto é o primeiro que aparece aí publicado. Por que nós sabemos que o Bakhtin leu o Cassirer? Ele faz uma breve remissão positiva à obra do Cassirer nas observações finais que ele acrescentou em 1973 ao texto Formas do Tempo e do Cronotopo no Romance, escrito originalmente em 1930. Nós sabemos também que o Voloshinov pretendia traduzir o primeiro volume da obra do Cassirer para o russo, conforme consta do arquivo dele como estudante de doutorado na Universidade de Leningrado à época. O projeto, porém, não se concretizou, em razão da morte prematura do Voloshinov. Em todo caso, esses dados confirmam que Bakhtin e os seus confrades conheciam os escritos do Cassirer. Mas o Cassirer não era o único a lidar com a linguagem nessas 2 décadas. As primeiras décadas do século XX viram o problema da linguagem voltar ao centro da ribalta. Desde o Frege, ainda no século XIX, a questão da referência ocupava as atenções dos filósofos. E é na esteira desses debates que, em 1918, o Wittgenstein termina a redação dos seus tratados lógico-filosóficos. O livro, escrito em cadernos de campanha durante a Primeira Guerra Mundial, né, portanto, ele soldado escrevendo nos cadernos de campanha, foi publicado na Alemanha em 1921 e no ano seguinte, com o apoio do Russell, na Inglaterra, uma edição bilíngue alemão-inglês. O texto do Wittgenstein não é, claro, um texto fácil, e conta-se uma anedota de que, quando foi aceito, já tinha sido publicado, mas aí ele apresentou como tese de doutorado em 1929 em Cambridge, terminados os questionamentos dos membros da banca, todos os grandes filósofos, ele teria dito: não se preocupem, eu sei que vocês nunca vão entender. Então pouca pretensão passou aqui, né? Em todo caso, trata-se de um esforço do Wittgenstein, no meio daqueles debates todos do começo do século, para definir critérios de delimitação das proposições da linguagem que poderiam ser consideradas como portadoras de sentido efetivo e, portanto, seriam capazes de expressar uma verdade sobre o mundo. Ou, em outros termos, as proposições que refletiriam a estrutura do mundo e, portanto, seriam garantia da validade do conhecimento. Quando nós olhamos retrospectivamente, parece, no entanto, que houve nessas 2 décadas um movimento difuso de autores de diferentes lugares e diferentes tendências, e sem que necessariamente se conhecessem, autores que estavam resolvidos a complicar as coisas e se afastar daquilo que aparentemente estava bem estabelecido pelo Wittgenstein no tratado. Um movimento difuso e disperso para explorar dimensões da significação do dizer, que vão muito além da referência
aos eventos do mundo, uma referência teoricamente passível de verificação. O próprio Wittgenstein vai se pôr a questionar as suas certezas, confluindo, isso já no fim da década de 20, no começo da década de 30, mas essa reflexão dele vai confluir para a escrita do seu segundo grande livro, que é Investigações Filosóficas, escrito no correr da década de 40, publicado póstumamente em 1953. Nesse seu percurso, o Wittgenstein pôs de lado uma teoria da representação em favor de uma teoria pragmática da linguagem. Não mais a denotação como problema, mas o uso como problema. A significação do dizer depende agora do jogo da linguagem em que o enunciado está inserido e a forma de vida a que esse jogo está vinculado. Não se alcança a significação pela decomposição de proposições, mas pela análise dos contextos ampliados em que se dá a enunciação. Curiosamente, em parte, era isso também que nos dizia o Gramsci, também nos seus cadernos, escritos no período em que ele esteve na prisão, entre 1926 até a sua morte em 1936. As 2 décadas aí outra vez. Esses cadernos, em que Gramsci discorreu sobre inúmeros temas de política, mas também de cultura, de língua e de literatura, e é sempre bom lembrar que o Gramsci tinha formação universitária em linguística, os cadernos só começariam a ser publicados em 1947. Então, além de filósofo, de político, de teórico da política, e ativista político, ele também pensou as questões culturais, né, elaborou um conceito de hegemonia, que é um conceito muito mais produtivo do que o conceito mais corrente de ideologia, né? Mas também de língua e literatura. Lembrar sempre o Gramsci como linguista. Num desses cadernos aparece uma nota do Gramsci sobre um artigo do Croce, que tinha como título, o artigo do Croce tinha o título "Esta mesa redonda é quadrada". E o argumento do Croce é que a sentença do título não é linguagem, porque nada significa, nada expressa. Em seu entendimento, só é linguagem o som articulado e organizado com finalidade expressiva. O Gramsci, em seus apontamentos, avalia como equivocada a análise do Croce. Considera que o uso daquele enunciado, que o mero uso daquele enunciado como exemplo de uma asserção ilógica é por si só expressivo. Assim, o enunciado, não tecnicamente lógico ou gramatical, pode ser expressivo e justificado, caso desempenhe uma função, ainda que negativa. E aqui eu reproduzo as palavras do Gramsci nesses apontamentos. A proposição pode ser, em si, não lógica, contraditória, mas ao mesmo tempo coerente num quadro mais amplo. Destaco essa última expressão, coerente num quadro mais amplo. O Gramsci está propondo, portanto, que não se abstraiam os processos de significação dos seus respectivos contextos. Uma formulação que poderíamos talvez aproximar da ideia de jogos de linguagem e formas de vida do Wittgenstein. Em outro momento, ao escrever um apontamento com o título Apontamentos para uma Introdução e um Encaminhamento ao Estudo da Filosofia e da História da Cultura, é o texto em que consta a célebre afirmação do Gramsci, muito repetida: todos os seres humanos são filósofos. Nesse apontamento, Gramsci fala da linguagem como contendo os elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura. Ou seja, ele aponta o nexo intrínseco que ele identifica entre a linguagem e os modos como os falantes dão sentidos ao mundo, como os respondem verbalmente a problemas colocados pela realidade, como dão materialidade verbal às suas várias e conflitantes interpretações da realidade. Esse conceitual da linguagem com concepção de mundo não acomoda, obviamente, a redução da significação a uma teoria da representação. O Gramsci, de fato, rejeita a noção, e aqui cito as palavras dele,
de que cada proposição deve corresponder ao verdadeiro e à verossimilhança. Ele tenta entender os processos de significação, defendendo que o funcionamento da linguagem não pode ser separado da cultura, da sociedade e da história dos seus falantes. Ao dizer que a linguagem contém elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura, o Gramsci está, de certa forma, trazendo para suas reflexões, embora não o diga explicitamente, a formulação do Humboldt de que as línguas se diferenciam basicamente porque cada uma contém uma perspectiva própria do mundo. Claro, é uma ideia comum, mas duas teorizações muito distintas e até opostas. O pensamento do Humboldt se desenvolvia no começo do século XIX a partir das coordenadas da filosofia do romantismo. A língua era vista como uma totalidade unitária, identificadora do espírito da nação. Gramsci, ao contrário, operava com um conceitual que reconhecia a sociedade como uma realidade heterogênea, dividida e atravessada pelo conflito. No interior desse quadro, ele percebia grandes diferenças entre o dizer burguês e o dizer das classes populares. Não estava se referindo, nesse caso, às variações fonético-fonológicas ou morfossintáticas, mas à expressão de diferentes modos de dar sentido ao mundo, vinculados não a uma nação unitária abstrata, mas à experiência social e histórica das diferentes classes sociais. Ele entendia que as diferentes experiências históricas e culturais de cada classe social amoldam diferentes modos de dizer o mundo. Em outras palavras, o mundo não é simplesmente reportado nos discursos sociais. Os discursos sociais não são meras transcrições estenográficas do mundo, mas a partir de diferentes experiências históricas e culturais, os discursos sociais apresentam o mundo de modo refratado. Então guardem a expressão, o mundo de modo refratado. Ela vai se repetir agora em dois outros pensadores. Na mesma década de 1920, um pouco antes do Gramsci se tornar prisioneiro do regime fascista italiano, começar a escrever os seus cadernos de prisão, Cassirer, professor de filosofia, então, como disse para vocês, amplamente reconhecido, publicava sua obra maior, Filosofia das Formas Simbólicas. Nessa obra, Cassirer não vai falar diretamente em concepções de mundo, como falar, embora o Cassirer fosse muito próximo ao pensamento do Humboldt. No entanto, na medida em que sustenta sua argumentação em Kant e em Humboldt, também para ele as formas simbólicas, escrutinadas pela sua filosofia, quais sejam as artes, os mitos, a religião e a linguagem verbal, não constituem mera reprodução do mundo ou cópia da experiência sensorial. Diz o Cassirer na introdução do primeiro volume da sua obra que as formas simbólicas, frutos da função simbolizadora própria e, até onde sabemos, exclusiva dos seres humanos, as formas simbólicas não retiram sentidos do mundo, mas são meios humanos de dar sentido ao mundo. Não espelham uma estrutura predada da realidade, não são uma configuração do mundo, mas uma configuração voltada para o mundo. Tem em si não uma força primeva reprodutora, mas formadora. Com a função simbolizadora, os seres humanos constroem sistemas de significação que se interpõem entre si e o mundo, entre eles e o mundo. Em outras palavras, as formas simbólicas não refletem o mundo, mas o refratam. Segundo Cassirer, o objetivo da sua filosofia das formas simbólicas é escrutinar essas formas e relacionar a cada uma dessas conformações do mundo. E relacionar a cada uma dessas conformações do mundo, agora são palavras do Cassirer, o índice de refração determinado que lhes corresponde específica e peculiarmente. A filosofia das formas simbólicas quer conhecer a natureza específica dos diferentes meios de refração.
quer compreender cada um deles quanto à sua composição interna e quanto às leis da sua estrutura. Então, o central dessa citação do Cassirer é a ideia da refração. Em suma, nós visitamos aqui rapidamente diferentes filósofos sem vinculação entre si, oriundos de tendências muito diferentes, Wittgenstein vindo do logicismo, o Gramsci do marxismo, o Bakhtin do neocantismo, mas filósofos que se ocuparam em deslindar dimensões dos processos de significação que transcendem em muito uma perspectiva semântica apenas representacional. E até no fundo conflitam substancialmente com essa perspectiva. Todos os três pensadores que analisamos até aqui, desculpe, eu falei do neocantismo do Bakhtin, mas é o neocantismo do Cassirer, né? Todos os três pensadores que analisamos até aqui assumem, em quadros teóricos conceituais bem diferentes, que a significação é sempre refratada. Os enunciados significam em relação a um jogo de linguagem, em relação a uma forma de vida, em relação a uma concepção sócio-histórica do mundo, em relação à diversidade cultural das formas simbólicas. Mesmo a referência como tal, que é um grande problema filosófico, e é também um grande problema dos semanticistas. Mesmo a referência como tal, ela está, segundo esses mesmos autores, atravessada pela refração. Ou pela refração do senso comum, nos diria Gramsci, ou pela refração dos modelos científicos, nos diria Cassirer. O que ela está relacionada, portanto, à refração, porque a referência está relacionada ao que e por que aceitamos o dito como verdadeiro. E nós estamos vivendo, no último ano e 3 meses, uma realidade que nos mostra muito bem isso, né? É verdade aquilo que você acredita, né? E aqui poderíamos trazer inúmeros exemplos, por exemplo, uma teoria da evolução, acho que é o exemplo mais bonito dessa confusão toda. Mas agora, ainda nessa semana, a propósito do coronavírus, saiu um vídeo, não sei se chegaram a ver na internet, em que o sujeito diz que o álcool em gel não funciona com o coronavírus. Né? Todo mundo recomendando que você use álcool em gel, etc., como no passado com H1N1. Agora vem ele e diz, passa um vídeo na internet que foi multiplicado milhões de vezes, como tem sido tudo que percorre as redes sociais. E o Conselho Federal de Química lança uma nota dizendo que aquilo era um absurdo e que cientificamente está demonstrado que o álcool em gel é funcional nesses casos. Agora, você só acredita no documento do Conselho Federal de Química se no teu jogo de linguagem, na tua forma de vida, na tua concepção de mundo, na tua simbolização do mundo, a ciência faz sentido. Se ela não faz sentido, não é verdadeiro, né? Não tem um pastor lá em Porto Alegre convocando fiéis para cultos em que ele isola as pessoas do coronavírus? Então, essa é uma questão da referência, uma questão que nós estamos vivendo muito proximamente, né? E que todos esses filósofos, no período de 1920 e 30, nos chamavam a atenção para o fato de que a linguagem significa em relação a, né? Mesma referência, portanto, né? Mesma referência. Nesse sentido, dizem esses 3 filósofos, estaremos sempre nos equivocando se assumirmos que há uma relação direta entre a linguagem e o mundo. Essa relação é sempre mediada pelos jogos de linguagem, pelas concepções de mundo e pelas formas simbólicas. E aqui eu trago só uma imagem de um outro filósofo, que eu acho uma imagem muito bonita para transmitir a ideia da refração, que é uma elaboração do Merleau-Ponty, um filósofo francês, que em outro momento, e de novo, sem vinculação nenhuma com esses pensadores analisados aqui, vai construir uma bela imagem dos processos de refração. Ele falava da linguagem verbal, mas podemos estender a imagem às formas simbólicas em geral, né, para incluir o Cassirer sempre.
Dizia ele que a linguagem é um véu translúcido entre nós e o mundo. Nós não o percebemos, mas ele interfere nas formas como vemos e damos sentidos ao mundo. Então, os mitos, a arte, a linguagem verbal, né, as nossas concepções de mundo, os jogos de linguagem, as formas de vida, são um véu translúcido. Nós não enxergamos, mas eles interferem na maneira como nós enxergamos. Então, chegamos de volta a Bakhtin, né, antes que vocês cansem, para destacar que ele faz parte dessa linhagem intelectual. Assim como o seu confrade Voloshinov, ele vai dizer que o signo reflete e refrata o mundo. Refrata o mundo. Também ele entende que a significação do dizer não se funda numa mera estenografia do mundo, mas o apresenta sempre refratadamente. E investe numa formulação teórica sobre o que considera ser o fundamento das refrações. Uma boa pergunta, né? O que fundamenta as refrações? E aqui está, segundo penso, a sua contribuição inovadora para o debate. Para ele, o dínamo das refrações são as posições avaliativas, são as posições axiológicas. Lembre-se lá do conceito de autor-criador. Está transpondo agora para analisar a linguagem. Em sua teorização, a relação primordial, o princípio estruturante, o que organiza o eu e o mundo, é de natureza valorativa. Aqui uma frase do Bakhtin: não se pode viver a experiência de uma dádiva pura. Quer dizer, eu não tenho uma relação pura, direta com o mundo. Não se pode viver a experiência de uma dádiva pura. Haverá sempre o véu translúcido. Não se pode viver a experiência de uma dádiva pura, do ente em si, do objeto inteiramente dado, do interior do evento, da vida efetivamente vivida. Quando eu penso sobre o ente, ou quando eu falo dele, ou quando falo com ele, já entrei em uma relação que não é indiferente, mas interessada, afetiva. Uma atitude valorativa. Viver é, portanto, essa é uma frase dele, viver é, portanto, assumir posições axiológicas a cada momento da vida, ou posicionar-se em relação a valores. Bakhtin, obviamente, não pensa a linguagem como estrutura gramatical. Deixa isso e diz isso expressamente para os linguistas estrito sensu. Ele também não opera com uma visão unitária da linguagem e do falante. Para ele, a linguagem é uma realidade múltipla e heterogênea e, por consequência, cada falante é também uma realidade múltipla e heterogênea na medida em que nós somos seres de linguagem. Alguém poderia dizer que a dialetologia e a sociolinguística também olham para a linguagem como uma realidade múltipla e heterogênea, como conjunto de dialetos e registros, como conjunto de variedades, e isso é verdade. E o Bakhtin não desconsidera essa perspectiva e essa heterogeneidade específica. Mas também não é nessa perspectiva que ele se aproxima da linguagem. Note que o foco da dialetologia e da sociolinguística continua sendo a variação e a mudança linguística em si, em seus aspectos fonético-fonológicos, lexicais e morfo-sintáticos. E para o Bakhtin, a heterogeneidade que interessa é de outra ordem. Ele diz assim: a linguagem diferencia-se não apenas em dialetos no sentido exato da palavra, mas também em línguas socioaxiológicas. Parece que tinha lido Gramsci, né? Parece que tinha lido Gramsci. Ele entende a linguagem, portanto, como um conjunto heterogêneo de línguas ou vozes ou discursos sociais. A terminologia dele é sempre meio fluida, né? Ele mesmo diz isso no fim da vida. Então, a linguagem é um conjunto heterogêneo de línguas ou vozes ou discursos sociais. E compreende essas vozes sociais como compostos verbo-axiológicos. Ou seja, cada voz social tem sua face verbal articulada à expressão de posicionamentos valorativos. Cada aspecto da face verbal está, portanto, saturado de valores. A essa realidade socioaxiológica ele dá o nome de heteroglossia. A última tradução, feita pelo Paulo Bezerra, desse texto aparece heterodiscursividade. Eu não gosto da tradução.
Acho que a heteroglossia tem, primeiro, um sentido mais de estranhamento, né? Porque é uma coisa mais longínqua, né? Compostos gregos aí, e estão mais próximos do que ele estava pensando. Enfim, a linguagem é heteroglossia. Em outras palavras, a linguagem é um conjunto múltiplo e heterogêneo de línguas ou vozes sociais, usando sempre aqui a tecnologia do Bakhtin. Assim, enunciar para ele é enunciar valores. Quando abrimos a boca, quando escrevemos, damos expressão a uma posição valorativa. Fazemos circular uma voz social. Em outros termos, ocupamos uma função autor-criador. Eu enuncio a partir de uma posição avaliativa. Aí os meus alunos dizem, mas até quando eu digo bom dia, até quando se diz bom dia. Porque quantas maneiras diferentes há para dizer bom dia? Em cada uma delas está uma posição valorativa. Da tua relação com o outro, em primeiro lugar, né? Ou tua relação com o trabalho, ou tua relação com o dia, enfim, com o ambiente, assim por diante. Os nossos enunciados significam não por si, não apenas por sua estrutura sintática, mas sempre em relação a um quadro de valores que se materializa pelo que o Bakhtin chama de tom avaliativo. Contudo, o que mais interessa a Bakhtin não é apenas a heteroglossia, mas a sua dialogização. As vozes sociais, pela boca dos falantes, vivem em múltiplas e constantes e contínuas, múltiplos, constantes e contínuos contatos, que constituem uma imensa teia dialógica a que Bakhtin dá o nome de heteroglossia dialogizada. Nela, os discursos se iluminam, se interpenetram, se apoiam, se negam, entram em conflito, se contradizem, se rejeitam total ou parcialmente e assim por diante. É esse tenso embate dialógico que dá dinamicidade à linguagem enquanto realidade social vivida. A realidade, a linguagem, outra vez, é um ponto de confluência daquela arquitetônica tripartida. Uma realidade vivida, né, como saturada de valores e no processo de interação. Então, ele está sempre preocupado com essa questão das relações dialógicas, e diálogo entra na teoria de Bakhtin como uma metáfora, não como a descrição da interação face a face, né, não é essa. Também está envolvida na discussão dele, mas não é o que acontece na interação face a face que esgota o que ele está pensando, né, porque ele está pensando, eu já vou ler um trecho dele aqui, vocês vão ver a conversa do passado com o futuro. Portanto, nós fisicamente não precisaríamos estar presentes nesse amplo diálogo. Ele está sempre preocupado com o que ele chama de relações dialógicas. Em outras palavras, e aqui uma frasezinha dele, né? As relações dialógicas são relações semânticas entre toda espécie de enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer que sejam, se confrontados em um plano de sentido, acabam em relação dialógica. Então, se você está fazendo uma tese sobre um diálogo escrito pelo Platão, o enunciado do Platão, batendo com os teus enunciados, vai acabar em relação dialógica nesse sentido da metáfora dialógica do Bakhtin. Em outras palavras, enunciados que se encontram acendem uma faísca dialógica, ou seja, respondem um ao outro, num processo que não tem fim. E aqui eu vou citar um trecho, que é um dos últimos trechos que ele escreveu, que é um trecho bastante elucidativo dessa filosofia que ele vê na linguagem. Não existe a primeira, né, nem a última palavra. Não existe a primeira nem a última palavra. E não há limites para o contexto dialógico. Esse se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites. Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis, concluídos, acabados de uma vez por todas. Eles sempre irão mudar no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada em novo contexto.
Não existe nada absolutamente morto. Cada sentido terá sua festa de renovação. Apesar de toda a vida que ele teve, festa estava sempre na formulação das reflexões dele. Nada está acabado, tudo está em movimento, e mesmo o que está esquecido poderá, de repente, entrar novamente em relação dialógica essa grande rede infinita de contatos possíveis dos discursos sociais. Eram essas, então, as reflexões que eu queria apresentar a vocês. Eu encerro, então, com uma pergunta. O pensador que escreveu há aproximadamente um século tem ainda coisas relevantes a nos dizer? A minha resposta, é claro, acho que vocês já adivinham, é afirmativa. Eu penso que as formulações teóricas de Bakhtin contêm ainda, com todas as questões muito bem apontadas pelo professor Hugo, né, da polêmica, da dispersão da escrita dele, né, da pouca sistematização daquilo que ele produziu, pela história que teve. Apesar disso tudo, eu acho que as formulações teóricas de Bakhtin contêm ainda uma heurística poderosa para os nossos esforços de compreender os complexos processos da significação. E, em certo sentido, as formulações de Bakhtin se somam às tantas outras que apontaram na mesma direção, ou seja, a significação do dizer transcende a materialidade linguística e se constrói numa relação da linguagem com os jogos de linguagem, com as formas de vida, com as concepções de mundo, com os posicionamentos valorativos. Muito obrigado.